noite. Boa noite. O governo anuncia a volta dos impostos federais sobre combustíveis a partir de quarta-feira. A gasolina vai ter alíquota maior que o etanol. Diesel e gás de cozinha ficaram de fora. A Receita Federal divulga as regras para a declaração do imposto de renda. Quem deve até R$15 mil em impostos federais pode parcelar em até 2 anos no cartão de crédito. Começa a aplicação de vacinas bivalentes contra a Covid em quase todas as capitais estaduais. Um crime contra mulheres na internet. Golpistas copiam fotos das redes sociais para criar sites falsos de pornografia. O argentino Lionel Messi é eleito o melhor do mundo pela 7ª vez. Dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. O Ministério da Fazenda anunciou hoje a volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis. A suspensão da cobrança de impostos federais, PIS, COFINS e CID sobre combustíveis começou em março de 2022 e deveria durar só até o fim daquele ano. À época, a medida do presidente Jair Bolsonaro foi vista como eleitoreira por economistas e analistas políticos. Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prorrogou até dezembro a desoneração sobre o diesel e gás de cozinha. Mas no caso da gasolina, do etanol, gás natural veicular e querosene de aviação, essa desoneração está prevista para valer só até amanhã, dia 28. Os tributos voltariam a ser cobrados integralmente a partir de março. Desde que assumiu o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad tem defendido a importância de voltar a cobrar os impostos federais sobre combustíveis. Haddad avalia que a medida é fundamental para garantir o equilíbrio fiscal. A saúde nas contas públicas contribui para a redução da inflação e abre espaço para a queda dos juros. O pacote de medidas anunciado por ele em janeiro para aumentar a arrecadação do governo e diminuir o rombo das contas públicas considera a retomada da cobrança desses impostos, quase 29 bilhões de reais neste ano. Mas a ala política do governo é contra. Em uma rede social, a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleice Hoffmann, disse que, antes de falar em retomar tributos sobre combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. E declarou que fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha. A decisão sobre voltar ou não a cobrar impostos federais sobre combustíveis ficou para a última hora, mostrando que o assunto divide o governo federal. Hoje cedo, o presidente Lula se reuniu com os ministros da Fazenda e da Casa Civil e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Depois, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, foi até o Rio de Janeiro para uma reunião com a diretoria da Petrobras. À tarde, a assessoria do Ministério da Fazenda informou que os impostos federais sobre combustíveis vão voltar a ser cobrados a partir de março, mas com alíquotas diferentes. Ainda não está definido o modelo da reoneração, se será por etapas, por exemplo. Mas o governo já decidiu que a gasolina, que é um combustível fóssil mais poluente, vai ser mais tributado que o etanol. Segundo a Fazenda, o modelo está sendo desenhado para manter a arrecadação prevista para o ano, de 29 bilhões de reais. Brasileiros com dívidas de até R$15 mil em impostos federais vão poder parcelar o débito e no cartão. O Lucas, dono de uma pequena empresa, precisa pagar uma dívida de R$2 mil de imposto de renda. Optou pela nova forma de pagamento, usando cartão de crédito. Eu não tinha dinheiro em caixa no momento para eu fazer o pagamento e também o banco não estava disponibilizando nenhum empréstimo que seria vantajoso para mim. E a gente tinha o crédito parado lá no cartão e agora a gente está podendo usufruir dele, né? Essa opção permite o parcelamento no cartão de crédito em até 24 vezes, dependendo da relação entre o endividado e a instituição financeira. E essa novidade está disponível para pessoas jurídicas e físicas que tenham dívidas de até R$15 mil com o governo federal. O processo é feito pela internet. No site da Receita Federal, o contribuinte deve selecionar qual imposto deseja pagar. Depois clicar em Parcelamento de Dívidas. O usuário será direcionado para uma tela onde deve inserir seus dados de acesso. Aí, escolher a modalidade Cartão de Crédito. A presidente do Conselho de Contabilidade em Minas explica que o inadimplente precisa avaliar a situação financeira dele para saber se essa opção de pagamento vale a pena.
A pessoa que quer escolher essa modalidade de pagamento, ela tem que avaliar qual é a vantagem. Ou ela faz um parcelamento convencional na Receita Federal, que pode ir até 60 parcelas, ou então pelo cartão de crédito. Ela tem que fazer essa avaliação no momento. A dívida deixa de ser da Receita Federal e passa a ser da instituição financeira. Então, qualquer problema financeiro que você tenha, você já vai passar a discutir com a instituição financeira e não mais com a Receita Federal. E muita gente pode precisar parcelar dívidas de imposto. O débito total de pessoas físicas com a Receita Federal no Brasil chega a R$1 trilhão. Quem optar por fazer o pagamento no cartão de crédito paga uma taxa de serviço, que varia de acordo com a instituição bancária. No caso especificamente, sem juros somente uma vez. Se houver o parcelamento, já é uma relação diretamente do contribuinte com a empresa de cartão de crédito. Dependendo do vencimento da fatura, né, o contribuinte ele tem aí de 30 a 40 dias para poder pagar esse valor. A Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração do imposto de renda deste ano. O período de entrega é de 15 de março a 31 de maio. Precisa declarar quem recebeu no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. São mais de 39 milhões de pessoas. O programa para declarar o imposto de renda vai estar disponível no site da Receita Federal no dia 15 de março. As restituições começam no dia 31 de maio. Este ano, a prioridade na fila para receber a restituição vai ser estendida a quem escolher a declaração pré-preenchida e a quem optar pela restituição por Pix. Uma comitiva do governo federal esteve hoje em Atalaia do Norte, no Amazonas, para estudar ações de segurança contra o crime organizado. A mesma região em que foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips no ano passado. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari cobra do poder público a proteção dos direitos indígenas, socioambientais e dos servidores que atuam na fiscalização do território. Autoridades do Brasil e dos Estados Unidos se reuniram hoje em Brasília para discutir o combate ao desmatamento e às mudanças climáticas. O enviado especial da Casa Branca, John Kerry, chegou ao Palácio do Itamaraty no fim da manhã. Ele é a principal autoridade do governo americano em matéria do clima. E sua visita ao Brasil reafirma a preocupação dos dois países com as consequências do aquecimento global. A primeira reunião foi com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Em mais de 2 horas de conversa, trataram de clima, desmatamento e transição energética. Outro tema de interesse do governo brasileiro é a cooperação norte-americana com o Fundo Amazônia, anunciada no início do mês pelo presidente Joe Biden durante visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Segundo Alckmin, o valor da ajuda ainda não foi decidido. O enviado John Kerry não definiu o valor, mas colocou que ele vai se empenhar junto ao governo, junto ao Congresso norte-americano e junto à iniciativa privada, para termos recursos vultosos, não só no Fundo da Amazônia, como também outras cooperações. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a reunião de hoje foi uma conversa preliminar para definir ações estratégicas entre os dois países. Foi feito o termo de referência pelos dois governos e as equipes técnicas vão trabalhar. E tem a ver com proteção de floresta, clima, enfrentamento das desigualdades, fortalecimento das democracias, mas apostando na transição energética, no enfrentamento dos grandes temas da agenda ambiental global, inclusive em temas que têm a ver com essa cooperação em termos comerciais. A ministra do Meio Ambiente falou da preocupação imediata com o desmatamento. Dados preliminares do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, indicam que até o dia 17 de fevereiro, a Amazônia perdeu 209 quilômetros quadrados de floresta. O mês nem acabou e essa já é a maior marca para fevereiro em toda a série histórica iniciada em 2015. Marina Silva atribuiu o aumento a uma espécie de revanche de criminosos na região. Encontramos uma situação de terra arrasada, é uma espécie de revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta.
e vamos continuar trabalhando. Os dados são transparentes, as pessoas têm acesso aos dados em tempo real, exatamente para que a gente possa atuar de acordo com a gravidade do problema. Nesse momento, nós estamos identificando que tem uma ação criminosa, mesmo no período chuvoso, adiantando o desmatamento. John Kerry também teve reuniões com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Amanhã, ele volta a se encontrar com a ministra Marina Silva. E a expectativa é que depois os dois governos anunciem compromissos ambientais e comerciais visando a redução do desmatamento na Amazônia e o desenvolvimento sustentável. Começou hoje na Suíça a reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O chefe da ONU deu o tom dos desafios. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada há 75 anos, está sob ataque de todos os lados. Antônio Guterres citou desde ameaças que são consequências da fome até desastres climáticos. E enfatizou: a invasão russa à Ucrânia desencadeou as maiores violações que vemos hoje. A guerra vai seguir no centro das atenções nessa sessão do Conselho de Direitos Humanos, que se estende por 6 semanas aqui em Genebra. Mas para o Brasil, o dia de abertura foi especialmente importante. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania lembrou um discurso de Nelson Mandela para destacar uma nova fase. Disse que o momento é o de sarar feridas e construir. O Brasil voltou. De uma nova forma, para um novo tempo, o Brasil voltou. Silvio Almeida destacou a situação dos Yanomami. As dificuldades são muitas. O que encontramos foi um quadro escandaloso de desmonte, negligência e crueldade. E aqui preciso mencionar de forma particular a crise nos territórios indígenas Yanomami. Não temos medido esforços para restaurar a dignidade dessas populações e garantir-lhes o efetivo domínio sobre suas terras. Diante de representantes do mundo todo, o ministro fez uma série de promessas: que as brasileiras vão ter seus direitos sexuais e reprodutivos restabelecidos, que o governo seguirá a ciência e que assassinos de ativistas não vão ficar impunes. Depois de mencionar questões de preocupação internacional e pedir diálogo e cooperação, Silvio Almeida fez campanha para que no ano que vem o Brasil volte a ocupar uma das 47 cadeiras do Conselho de Direitos Humanos. Peço o apoio dos países aqui presentes para que possamos contribuir de maneira renovada com a promoção dos direitos humanos em todos os lugares e para todos os povos. Muito obrigado. A violência na Cisjordânia teve novos desdobramentos nesta segunda-feira. A cidade de Huwara amanheceu em chamas depois da invasão de colonos israelenses que atearam fogo a 30 casas e a mais de 100 carros. Um palestino morreu e mais de 300 ficaram feridos. A ação foi uma resposta ao assassinato de 2 israelenses horas antes. Autoridades palestinas e israelenses se reuniram ontem na Jordânia para discutir formas de reduzir as tensões recentes, que causaram a morte de 63 palestinos e 11 israelenses. Milhares de mexicanos protestaram em mais de 100 cidades contra mudanças no sistema eleitoral. Ontem, os manifestantes lotaram a praça principal da cidade do México. Muitos usavam roupas rosas, cor do Instituto Nacional Eleitoral. É a justiça eleitoral do país. Na semana passada, o Senado mexicano aprovou medidas que reduzem o poder e a autonomia do órgão. O governo alega que a reforma eleitoral vai reduzir gastos e a influência do poder econômico na política. A eleição presidencial mexicana é no ano que vem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da Polícia Federal para que o STF julgue militares envolvidos nos ataques de 8 de janeiro às sedes dos 3 poderes em Brasília.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse ter sido informado pela PF que, com a deflagração da 5ª fase da Operação Lesa Pátria, os policiais militares ouvidos indicaram possível participação, omissão dos militares do Exército Brasileiro, responsáveis pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Batalhão da Guarda Presidencial, e que, em total e absoluta observância aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, a competência do Supremo Tribunal Federal para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes não distingue servidores públicos civis ou militares, sejam das Forças Armadas, sejam dos estados, policiais militares. Alexandre de Moraes afirmou ainda que o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas, conforme pacificamente decidido por esta Suprema Corte, ao definir que a Justiça Militar não julga crimes de militares, mas sim crimes militares. O ministro destacou que nenhuma das hipóteses definidoras da competência da Justiça Militar da União está presente nessa investigação, pois os artigos do Código Penal Militar não se confundem com a responsabilidade penal prevista pela Lei Antiterror ou pelos tipos penais citados e tipificados no Código Penal, em especial aqueles atentatórios ao regime democrático, notadamente porque os crimes investigados não dizem respeito a bem jurídico tipicamente associado à função castrense. Inexiste, portanto, competência da Justiça Militar da União para processar e julgar militares das Forças Armadas ou dos Estados pela prática dos crimes ocorridos em 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes fixou a competência do STF para processar e julgar os crimes ocorridos no dia 8 de janeiro, independentemente dos investigados serem civis ou militares. Com a decisão, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a abrir investigação para apurar eventuais crimes relacionados à invasão das sedes dos 3 poderes cometidos por integrantes das Forças Armadas e policiais militares. Num outro momento, a Procuradoria-Geral da República pediu a manutenção da prisão preventiva do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Segundo a PGR, ele tinha ciência dos riscos dos atos do dia 8 de janeiro e, mesmo assim, viajou para os Estados Unidos na madrugada do dia 6 para o dia 7 de janeiro. A PGR afirmou que, ao sair do país, mesmo ciente de que os atos ocorreriam no dia 8 de janeiro, vislumbra-se que Anderson Torres deliberadamente ausentou-se do comando e coordenação, fator que surge como preponderante para os trágicos desdobramentos dos fatos em comento. Investigado, o requerente se colocou em posição deliberada de omissão. Ao mencionar a omissão de Torres, a PGR cita uma reunião da qual ele participou em 2 de janeiro, em que a subsecretária de Operações Especiais da PM do Distrito Federal, a coronel Cíntia Queiroz de Castro, alertou que a PM deveria estar no terreno com efetivo e tropas especializadas. Segundo a PGR, Torres aprovou as ações indicadas pela Subsecretaria de Operações Integradas, mas ausentou-se da responsabilidade que lhe competia de fiscalizar o seu cumprimento e colocá-lo em prática. Em depoimento à Polícia Federal, a coronel Cíntia afirmou que, apesar do protocolo indicado, a PM não se preparou para coibir os atos. Segundo o depoimento, não houve planejamento próprio por parte do Departamento de Operações, o qual manteve seu efetivo de sobreaviso e não empenhado no terreno. Em depoimento à PF, prestado quando retornou dos Estados Unidos, no dia 14 de janeiro, Torres disse que não era de responsabilidade dele o planejamento operacional das ações. Na manifestação ao STF, em que pede a manutenção da prisão preventiva de Torres, a PGR também citou a minuta de um decreto golpista encontrada pela PF na casa do ex-ministro da Justiça. O documento falava sobre a instauração do estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral para mudar o resultado das eleições do ano passado. Torres disse em depoimento à PF que iria jogar fora a minuta do golpe, que classificou de documento descartável e sem viabilidade jurídica. A PGR afirmou que não se trata de documento que seria jogado fora, estando muito bem guardado na casa de Anderson Torres, em uma pasta do governo federal e junto a outros itens de especial singularidade, como fotos de família e imagem religiosa.
e que estivessem investigado em solo nacional gozando de liberdade, possivelmente esse e outros elementos de prova seriam ocultados ou destruídos, assim como ocorreu com seu aparelho celular. Hoje também a Procuradoria-Geral da República denunciou ao STF mais 80 pessoas pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Até agora, já são 912 denunciados. O Palácio do Planalto divulgou hoje a foto oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser exposta nos gabinetes da Administração Pública Federal. O registro foi feito no Palácio da Alvorada pelo fotógrafo Ricardo Stuckert. A seguir, um crime na internet contra mulheres. E o começo da aplicação das vacinas bivalentes contra a Covid. A Justiça de São Paulo condenou 3 pessoas por tortura e maus tratos de crianças. As donas e uma funcionária da escola Colmeia Mágica. Bebês foram amarrados em cadeirinhas dentro do banheiro. Roberta Serme pegou 49 anos e 9 meses de prisão. A irmã dela, Fernanda, recebeu pena de 13 anos e 4 meses em regime semiaberto. As duas estão presas desde abril do ano passado. A funcionária Solange Hernandes responde ao processo em liberdade e foi condenada a 31 anos e 1 mês de prisão. A defesa de Roberta e Fernanda disse que a sentença é contrária à evidência dos autos e que vai recorrer. O advogado de Solange Hernandes afirmou que a pena foi alta demais e que também vai recorrer. Um crime praticado na internet contra mulheres motivou mais de 10 denúncias só neste mês numa delegacia especializada no Maranhão. Esta jovem de 19 anos conta que levou um susto quando acordou e viu uma enxurrada de mensagens de amigos com cópias do que seria um novo perfil dela em uma rede social. Quando eu comecei a ler as mensagens dos meus amigos falando, criaram um perfil fake. E eu entrei no perfil, eu tomei uma dimensão do que era realmente o que estava acontecendo ali. Fizeram um perfil novo, fizeram um site, né, um site para maiores de 18, com as minhas fotos, falando que era eu. E de primeiro momento eu fiquei em choque, eu não sabia reagir a essa situação. Foi o que também aconteceu com esta outra jovem de 25 anos. E eles estavam postando stories, normal, entendeu? Como se fosse eu que estivesse postando. Mas fazendo anúncios, anúncios referentes a esse conteúdo. Essas jovens foram vítimas de golpistas que roubam fotos de mulheres em seus perfis nas redes sociais e criam contas falsas para anunciar serviços de acesso a conteúdo pornográfico. De acordo com a polícia, os criminosos agem sempre no mesmo padrão. Escolhem fotos em que as vítimas aparecem usando roupa de praia. Mudam 1 ou 2 letras do usuário e mantêm o nome da pessoa. Quando o interessado clica, é direcionado para um site de conteúdo para adultos. Na página aparecem fotos e vídeos borrados, que estão bloqueados. Os golpistas prometem aos usuários 1 mês de acesso de graça se fizerem assinatura imediata. Nesse momento ocorre a prática do phishing, ou seja, os dados do dispositivo e daquela vítima são de posse do criminoso que vai utilizar para comercialização, etc. Além dos dados do cartão de crédito, que essa plataforma também pega os dados do cartão de crédito e débito, onde a vítima coloca lá para fazer eventual pagamento. Segundo a polícia, os golpistas também fizeram vítimas em outros estados, como Minas Gerais, Paraná e São Paulo, de onde vem o relato de outra vítima. Entrei em contato com uma página e eles me bloquearam. Dali pra frente, no dia foi um inferno, todo mundo me mandou mensagem perguntando se eu estava bem, se eu estava vendendo realmente esse conteúdo. Segundo a polícia, nesta ação estão vários crimes, como falsidade ideológica, invasão de dispositivo de informática, estelionato e associação criminosa. Algumas dicas podem ajudar as pessoas a protegerem suas contas nas redes sociais. Nunca atrelar o número do telefone à sua conta, sempre destinar um e-mail específico para aquela conta, né? E também autenticar em 2 fatores sempre a conta do Instagram. Isso vai evitar que seu dispositivo seja hackeado, né? O que seria uma prática muito mais danosa. A empresa Meta, que administra o Instagram, declarou que atua para banir quem viola as regras, que incentiva os usuários da rede a denunciar de forma anônima os criminosos e que os canais de denúncias estão disponíveis nos próprios perfis dos usuários. O governo federal lançou hoje uma campanha nacional para ampliar a cobertura das vacinas disponíveis no SUS, inclusive um reforço contra a Covid.
Desde cedo, postos de saúde pelo país começaram a oferecer a vacina bivalente, que garante maior proteção contra a variante original da Covid e as subvariantes da Ômicron. Pelo cronograma do Ministério da Saúde, essa vacina é para os grupos prioritários. Inicialmente, pessoas com mais de 70 anos, quem vive ou trabalha em instituições de longa permanência, pacientes com baixa imunidade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Mas estados e municípios têm liberdade para ajustar o calendário e a idade. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi para maiores de 85 anos e pessoas com baixa imunidade com mais de 60 anos. O Antônio não perdeu tempo. Vim tomar vacina, porque isso é essencial para todo mundo. Muita gente não tomou vacina. E eles vão ser prejudicados mais tarde. Em Fortaleza, muita gente no primeiro dia. E a cena se repetiu em outras cidades. Eu queria tomar sexta já. Eu acho que tem que tomar e tem que confiar. No dia 6 de março, o Ministério da Saúde vai distribuir para os estados doses para pessoas com mais de 60 anos. E no dia 20, para gestantes e mulheres que acabaram de ter filho. Em 17 de abril, para trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente. A meta é vacinar 90% do público-alvo. Para receber o reforço, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde, até agora 19 milhões de pessoas ainda não tomaram a segunda dose. É preciso ter se vacinado há pelo menos 4 meses e, por enquanto, não há previsão para outros grupos tomarem a bivalente. Para marcar o início da campanha, o presidente Lula foi a um posto de saúde no Guará, uma das cidades do Distrito Federal, e tomou uma dose da vacina. Quem aplicou foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lula lembrou que o Brasil já foi campeão de cobertura vacinal e precisa recuperar esse título. Ele e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, lançaram o Movimento Nacional pela Vacinação de todas as vacinas do SUS. Esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade, é o movimento em defesa da vida, união e reconstrução. Que a gente não acredite no negacionismo. Que a gente não acredite nas bobagens que se fala contra a vacina. E é importante a gente garantir que as pessoas tomem a vacina para a gente evitar desgraças maiores na vida da gente. Na hora de não dar vacina pode parecer bonito, mas na hora que a criança pega a paralisia, aí a gente vai sofrer pro resto da vida uma coisa que a gente poderia ter evitado. E doenças que pareciam simples, como o sarampo, a gente também precisa tomar vacina. Na cerimônia, além de Lula, aposentados como a Odete e o João, de 90 anos, se vacinaram. Quem tem amor a si e a família tem que vacinar. É importante tomar a vacina, muito importante. Se sentir feliz. Bombeiros ainda estão procurando uma pessoa desaparecida no temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo há 9 dias. A lama ainda escorre pelas ruas da Barra do Saí. E só hoje moradores puderam chegar até as casas condenadas, na tentativa de recuperar alguma coisa. Tá difícil achar, não encontra mais nada, tá tudo enterrado, perdemos tudo, entendeu? Estamos obrigados lá na creche, lá, eu e minha família, todo mundo, estamos lá na creche lá. O Marcos encontrou algumas recordações. Com muita dificuldade eu consegui chegar lá dentro, mas o que eu vi, o que mais importante foi a foto, o retrato dos meus familiares, são todos sobrinhos, netos, primos, o restante infelizmente não sobrou nada. As chuvas que castigaram o litoral norte de São Paulo na semana passada mataram 65 pessoas. As buscas na Barra do Saí, que é o bairro mais afetado, foram suspensas ontem, depois que o corpo da última vítima desaparecida foi localizado. Agora, o trabalho dos bombeiros se concentra no bairro Baleia Verde, onde Eliseu Alves Pedro, de 52 anos, foi visto pela última vez. Aí tá esperando encontrar ele vivo, né? Só que o dia vai passando, minha irmã desesperada, a gente não tem muito o que fazer, tem que aguardar.
Em outros bairros, a vida começa a voltar ao normal, mas as marcas na parede são uma lembrança da tragédia. O que a gente viveu, o que a gente viu descendo aqui, esse apavoro, jamais a gente vai conseguir esquecer tão fácil assim. Mais de 2.000 pessoas tiveram que sair de casa depois do temporal. E dessas, mais de 1.000 não retornarão para onde moravam, porque as casas foram soterradas ou estão com a estrutura comprometida. E essa é uma situação que agrava a questão habitacional aqui no município. O governo do estado e prefeitura dizem que já tem 5 terrenos onde planejam construir casas para as famílias de áreas de risco. Até lá, o governo estadual pretende alugar quartos de hotéis e pousadas em São Sebastião e afirma que aguarda uma resposta do setor hoteleiro. Enquanto isso, há iniciativas de pessoas físicas e empresas. Esta colônia de férias do Banco Itaú começou a receber moradores que perderam tudo. 85 pessoas ficarão abrigadas aqui por pelo menos um mês. É uma nova vida, né? A gente vai viver, vamos correr atrás, vamos ver o que está esperando a gente aí pela frente, né? Depois de tanto sofrimento, né? A Eliana Marques tem a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Eliana. Boa noite, Ana Paula e Bonner, e boa noite para você também. No litoral norte de São Paulo, o risco de deslizamento ainda é alto e há pelo menos 10 dias o solo está encharcado a ponto de ceder. Já a Baixada Santista saiu dessa previsão do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Essa semana está começando com menos instabilidades em grande parte do Brasil e as fortes pancadas de chuva estão pontuais. Amanhã, elas devem se concentrar principalmente no leste de São Paulo, no norte do Paraná e na divisa com Mato Grosso do Sul. Campo Grande pode registrar grandes volumes de chuva, enquanto na capital paulista deve chover menos, só que em forma de pancadas de verão intensas também. As áreas com menor probabilidade de chuva são o litoral leste nordestino e a divisa de Minas Gerais com Goiás. O sol brilha o dia todo nas partes amarelas do mapa, do Rio Grande do Sul ao leste de Santa Catarina, no litoral do Espírito Santo e no centro-oeste da Bahia. Vitória, Florianópolis e Porto Alegre são as capitais com tempo firme. Vitória com 33 graus, Porto Alegre com 32 e Floripa com 27 graus. Floripa também está na turma das capitais com calor menor do que 30 graus. Em Curitiba, os termômetros param nos 23 e em São Paulo nos 26 graus. Cuiabá já fica 10 graus mais quente, com 36 graus. Em Boa Vista, 34, em Palmas, em Teresina e em Maceió, 32, em Goiânia, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, 33 graus. E a partir de quarta-feira, já no mês de março, vai esquentar mais ainda em Vitória e no Rio. Os primeiros dias do mês podem ter tardes com 34, 35, 36 graus em Vitória, com pouca ou nenhuma chuva. No Rio vai ficar mais quente, com 37, 38 graus, muito acima da média na cidade, que é de 29 graus em março. Em relação à chuva, a tendência para o próximo mês é de temporais, principalmente em Minas Gerais e no Espírito Santo, ao mesmo tempo em que o Rio Grande do Sul deve ter mais dias de chuva irregular. Ou seja, por lá, a estiagem vai predominar por mais algum tempo. Até amanhã, Ana Paula e Bonner. Tá dado o recado, obrigado, Eliana, até amanhã. 3 semanas depois do abalo que deixou mais de 50 mil mortos na Síria e na Turquia, o território turco voltou a registrar um terremoto. 30 prédios desabaram no tremor de hoje, de magnitude 5,6. Uma pessoa morreu e 110 ficaram feridas. Chegou a 63 o número de mortos no naufrágio de um barco com imigrantes no litoral sul da Itália. 14 eram crianças. Hoje, equipes de resgate encontraram mais 4 corpos. O barco partiu da Turquia no domingo com 200 pessoas e bateu em rochas por causa do mau tempo. 3 traficantes de pessoas estão presos e a polícia ainda procura um 4º homem. A seguir, o tenista que bateu o recorde na posição de número 1 do mundo. O comandante da conquista argentina na Copa do Catar é o melhor do mundo, de novo. O Ministério Público Federal não viu impeditivos para que o ex-jogador Robinho cumpra pena de prisão no Brasil pela condenação por estupro na Itália.
Como o Brasil não extradita seus cidadãos, a justiça italiana pediu à justiça brasileira que Robinho cumpra aqui os 9 anos de cadeia. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar o pedido. O Ministério Público encaminhou ao STJ 4 endereços do ex-jogador na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O sérvio Novak Djokovic bateu o recorde de permanência no posto de número 1 do ranking mundial. Algumas pessoas valorizam bastante a passagem do tempo, especialmente os tenistas. Aos 35 anos, Novak Djokovic completou 378 semanas no primeiro lugar do ranking mundial masculino. Assim, ultrapassou a marca da alemã Steffi Graf, que se aposentou em 1999, ficando no topo por 377 semanas. Djokovic assumiu a liderança do ranking mundial pela primeira vez em julho de 2011 e ficou ali por 53 semanas. De lá para cá, alternou o primeiro lugar com Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Andrei Medvedev e Carlos Alcaraz. Djoko reassumiu a ponta no dia 30 de janeiro depois de vencer pela 10ª vez o Aberto da Austrália. Essa semana, bateu o recorde. Pela rede social, agradeceu aos fãs e disse: com o amor e a força que vocês me deram ao longo dos anos, consegui muitas conquistas fantásticas ao longo da minha carreira. Ele é também, entre os homens e ao lado do espanhol Rafael Nadal, o maior vencedor na história de Grand Slams, os principais torneios do tênis. São 22 no total. Djokovic está disputando o torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Se chegar até a final, ele consegue manter por pelo menos mais 2 semanas a ponta da tabela. O segundo colocado do ranking é o espanhol Carlos Alcaraz, um jovem de 19 anos que, como muitos outros nomes do tênis, tenta decifrar e explicar o poder dominante de Novak Djokovic. Alcaraz disse que a força do sérvio é mental. É uma questão de ter ambição e não se colocar abaixo. E mentalmente superar a pressão de estar nesse nível durante tanto tempo. Não era aniversário, mas ganhou bolo temático, enfeitado com o número 378. Um doce presente para quem não se incomoda em comemorar a passagem do tempo. A FIFA realizou hoje o evento The Best, que premia os melhores do mundo do futebol. Durante os 20 primeiros minutos da festa, a elite do futebol mundial prestou homenagens ao maior jogador da história. Pelé foi fundamental para que o futebol se tornasse o maior esporte do planeta. Quando eu lembro do Pelé, eu vejo um jogador muito à frente do seu tempo. Um atleta que serviu de inspiração para mim e para todo mundo do futebol. Esse legado será eterno. Descanse em paz, meu amigo. Márcia Aoki, viúva de Pelé, recebeu um troféu especial das mãos de Ronaldo. Em inglês, ela disse que Deus nos deu o Edson, Edson nos deu Pelé e o mundo recebeu os dois muito bem. E encerrou com palavras de gratidão. As homenagens ao rei terminaram com o músico Seu Jorge. Nunca pra trás. O brasileiro Richarlison concorreu ao prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada. O segundo da seleção na estreia da Copa do Mundo contra a Sérvia. De qualquer jeito, acho que já sou um vencedor só de estar aqui também. O vencedor foi o polonês Marcin Oleksy, amputado da perna esquerda depois de sofrer um acidente em 2010. O meio-campo Casimiro foi o único brasileiro na seleção do ano. Só tenho a agradecer minha família, agradecer os meus companheiros, sem dúvida o Manchester, sem dúvida meus companheiros da seleção, o Real Madrid, claro, também. Estou muito feliz de estar aqui. O Brasil também esteve representado pela sueca Pia Sundhage, técnica da seleção feminina. Ela concorreu ao prêmio de melhor treinadora, que ficou com a holandesa Sarina Wiegman. Entre os homens, Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina. A melhor jogadora do mundo pela segunda vez consecutiva foi a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona. Já o melhor jogador, superando os franceses Kylian Mbappé e Karim Benzema, foi o argentino Lionel Messi. A premiação de hoje consagrou Lionel Messi novamente. O argentino foi eleito o melhor jogador do mundo pela 7ª vez, um recorde absoluto. Apesar de tantos, este foi ainda mais especial. Messi disse que para ele este ano foi uma loucura, que conseguiu alcançar o sonho de ser campeão do mundo depois de tanta luta, tanta busca e tanta insistência. Só que nada disso seria possível sem tanto talento. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go,